Bom, ele era um homem muito desembaraçado. As pequenas cresceram, estavam na idade de casar, mas casar com quem? Elas aqui na ilha eram filhas do senhor capitão. Quem é que ia casar com elas? O Zarco escreve ao rei e diz: tenho aqui um rancho de meninas para casar. Faz favor, mande fidalgos que sejam dignos delas. E o rei mandou. Vieram 4 rapazes das melhores famílias do país, claro, filhos segundos, com sangue azul, sangue muito nobre, mas pouco dinheiro, o que está certo, porque dinheiro tinha o Zarco. Depois, o filho do Zarco também teve uma grande filharada, mas esse, em vez de pedir maridos para as filhas, fez uma coisa também bem feita. Fez um convento. Isto que estão a ver, vêem arcos góticos na nossa frente, é um convento de Santa Clara, ainda do século XV. São os filhos de Zarco que o mandaram fazer. Eu creio que isto é um dos mais ilustres edifícios históricos de todo o território português. Felizmente não está mal conservado. Mas vamos continuar a nossa história. Disse-se durante muito tempo que este era o túmulo de Zarco. Bom, talvez não seja, porque ele tem uma inscrição e a inscrição revela a verdade, e quando a gente sabe a verdade não pode falar na lenda. Mas era o túmulo de uma das 4 filhas de Zarco e do marido, do fidalgo com o qual ela casou. As filhas de Zarco eram Helena, Isabel, Beatriz e Catarina. Este é o túmulo da filha mais velha, Helena. Casou com o ilustre fidalgo, Mendes de Vasconcelos, e é isso que diz ali. Este homem considerava-se ilustre por ter casado com a filha do capitão, fundador e descobridor da Madeira, João Gonçalves Zarco. De qualquer maneira, é uma piedosa lembrança, nós não sabemos ao certo onde repousa o fundador, mas seguramente está aqui sob os tetos desta igreja. Como sabem, os descobrimentos tornaram o mundo muito maior. Os europeus passaram a conhecer regiões que antes nem sonhavam que existiam. Ora bem, por isso, no ano de 1514, o Papa resolveu criar uma diocese para os novos mundos. Toda a diocese tem uma sé, e a sé do mundo novo era esta sé do Funchal. Estou, portanto, a falar-lhes no altar-mor, no lindíssimo altar-mor da primeira catedral do mundo que os portugueses descobriram. Bastava isso para ser um lugar de uma importância imensa, mas há mais do que isso. O Funchal é criado quando vem para aqui o Zarco, o grande criador Zarco, mas o Zarco faz uma casa para si, lá no Monte de Santa Clara, uma casa fidalga, apalaçada, depois vieram os filhos, fizeram um magnífico mosteiro, aquilo era a colina do Senhor. O povo ficava lá longe, na Praia do Calhau, umas barraquitas, umas coisas miseráveis, tinham lá uma capelinha muito pequenina, que cabiam 7 ou 8 pessoas, e a certa altura o povo cresceu, quis uma igreja nova e quis fazê-la onde? Está-se mesmo a ver, hein? O povo disse, não, a nossa igreja tem que ser na terra de cima, na casa do Zarco, na terra do Senhor. Então como é que a igreja, que é a terra de Nosso Senhor,
há de ficar abaixo da terra do senhor Zarco. Tem que ser lá em cima. O Zarco disse, essa gente cá ao pé de mim, Deus nos livre, nem pensar. Façam lá para baixo, lá para o Calhau, é a terra deles. E havia uma luta e uma tensão social no Funchal entre o mundo aristocrático dos senhores, a família do Zarco, e o mundo popular, pescador, da pobre gente que tinha vindo povoar a ilha. Vivia lá para o Calhau. Nessa altura aparece Dom Manuel, que era o dono da terra, ainda não era rei, era duque de Beja, mas é o futuro rei Dom Manuel. E diz, não, vocês vão fazer a igreja noutro sítio. Nem é lá para o Calhau, nem é lá para Santa Clara, é ao meio. Aqueles lindos canaviais, ainda hoje se lhes chama Chão do Duque. Nesses lindos canaviais, eu dou aquilo tudo. Vocês façam lá uma igreja. Eu até prometo construir à minha custa o altar-mor. Eu acho que é por isso que aqui na igreja a coisa mais bonita, reparem, é realmente o altar-mor. É uma prenda manuelina à Ilha da Madeira. E faço também a Casa da Câmara, faço também a cadeia, todos os edifícios públicos podem ser feitos lá no meu Chão do Duque. Dou isso para vocês. É claro que a igreja assim não fica nem do lado de lá, nem do lado de cá. A igreja fica ao centro dos dois Funchais. Reparem como Dom Manuel conseguiu desta maneira alterar o futuro do Funchal. Em vez de serem duas pequenas aldeias, uma aldeia de povo pobre e trabalhador, uma aldeia de senhores ricos e orgulhosos, passou a ser apenas uma única cidade, uma cidade das mais belas do Atlântico e uma cidade onde há lugar para todos. O que é que esta areia terá a mais que as outras? À primeira vista é simplesmente areia, e realmente é areia, tudo isto é um imenso areal. Mas é uma areia que, efetivamente, tem propriedades diferentes. Vem muita gente, vem de toda a parte, com torcidos, com dores nos ossos, raquitismo, vêm aflitos, passam aqui uns dias, fazem uns buracos, tapam-se com areia e quando voltam a sair parece que ressurgiram para uma vida nova. Estou-lhes a falar de coisas que já experimentei. Isto não é lenda, é uma realidade. Este areal do Porto Santo tem propriedades terapêuticas perfeitamente surpreendentes. Bem, os médicos debruçam-se, estudam, dão umas razões muito complicadas, e uns dizem uma coisa, outros dizem outra. Para mim, este é que é o caso de dizer contra factos não há argumentos. Estas areias curam e, como calculam, o facto de haver aqui perto de 10 quilómetros de um imenso areal que poupa as dores, alivia o sofrimento, é hoje um dos grandes cartazes turísticos do mundo. Vem gente de toda a parte. De Portugal, cada ano é maior o número de pessoas que vêm a Porto Santo. Eles podem não dizer porquê. Eles dizem, aquilo lá é muito sossegado e tal. Devem ter um ossinho torto e vêm aqui curar-se. Vejam quanto isto não pode valer no futuro. Já agora, já atualmente, o número de pessoas que frequentam a praia durante o verão atinge cerca de 130 mil.
Bom, mas 130 mil, a praia tem estes quilómetros todos, consegue sempre ser uma praia limpa, uma praia sem congestão humana, uma praia diferente. A praia de Porto Santo fica, naturalmente, na ilha do Porto Santo, no arquipélago da Madeira. Bom, e tem esta particularidade. Foi a primeira ilha onde os portugueses iniciaram a sua grande caminhada pelo mundo. Ninguém sabe ao certo quando foi. Os livros têm umas datas, 1418, 1419. Eu não acredito em nada disso e não há a mínima prova para nada disso. Dizem que os portugueses voltavam, há sempre essa ideia, regressavam da África, regressavam do descerco de Ceuta. Bom, é por isso que dizem que foi em 1419, mas eu tenho uma outra ideia bem diferente. Os senhores telespectadores sabem que na história também há tabus. E nós, na nossa história, não temos só vitórias. Também temos, e muitas, grandes derrotas. A gente não perdeu só a guerra em Alcácer Quibir. Tem perdido imensas vezes. Aconteceu, e ninguém conta isso, que no ano de 1424, o infante Dom Henrique fez uma grande expedição com toda a sua gente, 2.500 homens, quer dizer, todos os seus servidores, os seus cavaleiros, os seus escudeiros, toda a gente mandou-os à conquista das Canárias. O comandante era um Dom Fernando de Castro. A expedição saiu caríssima, correu mal, nós não conseguimos conquistar coisa nenhuma e tivemos que sair das Canárias um pouco à pressa para voltar ao reino. Eu julgo que foi nesse regresso das Canárias, depois de uma expedição malograda, que o infante mandou ocupar Porto Santo. E porquê? Porque se dizia que isto, Madeira e Porto Santo, ainda eram Canárias. Ora, os espanhóis diziam, as Canárias são nossas, aqui ninguém põe o pé. Canárias, Castela. Ora bem, mas a verdade é que na Madeira e Porto Santo, por enquanto, eram desertas. E aí o infante Dom Henrique apressou-se e deu ordem a alguns dos seus melhores servidores para irem depressa instalar-se em Porto Santo e na Madeira. Eles começaram exatamente aqui por Porto Santo. Quando o navio navega daqui para Portugal, quando não tem tempo favorável, é obrigado a navegar nesta direção, até apanhar ventos que permitam fazer vela em direção aos portos portugueses. E quando faz isto, é impossível não ver a Madeira e Porto Santo. Isto é muito importante porque há pessoas que dizem, afinal a Madeira já está representada nos mapas do século XIV, não foram os portugueses que descobriram. Descobrir é povoar, enriquecer e ressuscitar para a civilização que havia aqui, perdidos na imensidão atlântica,
2 grandes pedaços de terra deserta, isso sabia-se há muito tempo. Ter coragem para pôr o pé em terra e para dizer, doravante, aí também é Portugal. Aí o primeiro foi o infante Dom Henrique. Estou-lhes a falar na praia de Porto Santo, num sítio que deve ter sido aproximadamente aquele onde chegaram os barcos dos portugueses. E eu quis simbolicamente vir falar-lhes aqui na carcaça de um velho barco varado no areal que está aqui a agonizar. É um barco já sem vida, que já não navega, mas é uma espécie de recordação de milhares de barcos que desde há tanto tempo aqui passaram e que tantas vezes salvaram a vida aos navegantes, porque o Porto Santo era o último varadouro seguro para os barcos que se perdiam na Europa e que eram atirados pela força dos temporais para o meio do Atlântico. Esses barcos viam ao longe esta ilha e esta praia benévola que os recebia como um seio, ou se a não encontravam, não tinham mais onde se recolher. Eram vidas perdidas para sempre. Por isso mesmo, desde toda a antiguidade, a esta ilha se deu o nome de Porto Santo, o porto que salva as vidas dos mareantes perdidos. Para dirigir o povoamento na ilha, o infante Dom Henrique escolheu 3 capitães. 2 eram cavaleiros que o serviam a ele próprio, o Zarco e o Tristão Vaz. O outro era um cavaleiro do infante Dom João, Bartolomeu Perestrelo. É curiosa a divisão que foi feita. A Ilha da Madeira era maior, deu 2 lotes, mas o infante não a dividiu nem por uma paralela, dividindo a ilha ao meio, nem por um meridiano, dividindo-a também ao meio, mas de alto a baixo. Não. Escolheu uma linha oblíqua. Para quê? Para ambos ficarem com norte e com sul, com leste e com oeste. Portanto, numa posição equilibrada. Quanto ao donatário aqui do Porto Santo, quanto ao Bartolomeu Perestrelo, deu-lhe a ilha completa. Uma ilha inteira sempre era melhor que meia ilha, pensava ele. Bom, mas o que aconteceu foi isto. Perestrelo vem realmente para aqui, esteve aqui anos, esforçou-se, mandou cavar a terra, mandou meter sementes, mandou vir gente de longe, gastou tudo quanto tinha e morreu na miséria. Estabeleceu-se depois uma lenda que ainda hoje se conta. Diz que quando vinham no barco traziam uma coelha prenha numa gaiola, a coelha com os balanços do mar deu à luz uma grande ninhada de coelhinhos e eles quando chegaram cá largaram os coelhinhos na praia. Como vocês sabem, os coelhos reproduzem-se muito depressa. Cada um daqueles coelhinhos fez uma ninhada e depois outra ninhada e daí a meia dúzia de anos a praga dos coelhos era tanta, que não restava nem um talo para os homens comerem. E aí os povoadores tiveram de desistir e foram-se embora. Claro que isto é uma lenda, mas que oculta uma verdade. Ao fim de alguns anos tinha-se verificado que era quase impossível viver na ilha. O problema não era coelhos a mais, era água a menos. Durante muito tempo, o grande drama do Porto Santo foi falta de água para beber. Eu lembro-me ainda há anos, quando estive aqui há já bastantes anos, bebi um cafezito, tudo aquilo era sal, era feito com água salobra. Hoje não. A técnica tornou possível instalar
uma grande estação dessalinizadora que dá todos os dias muitos metros cúbicos de água e hoje, felizmente, aqui pelo menos na cidade, a água já não falta. O grande vulto histórico dos primeiros tempos do Porto Santo é, sem dúvida nenhuma, o Bartolomeu Prestrelo. Foi ele quem arrancou com esta obra. Aliás, nesta ilha há só um herói. É o Bartolomeu Prestrelo. E há só um monumento, que é este que está aqui junto de nós. Se há só um herói e só um monumento, o meu telespectador está a pensar que aquele é o Bartolomeu Prestrelo. Está enganadíssimo. Aquele é, mais uma vez, o Cristóvão Colombo. E há uma certa razão para isso. Uma razão assim um bocado por afinidade, mas há. Querem ver? O Bartolomeu Prestrelo casou 2 vezes. A primeira com uma senhora, enfim, de certa fidalguia de Lisboa, que chamava-se Beatriz Furtado Mendonça. E daí teve algumas filhas. Eu só vou falar numa, porque essa interessa, a Iseu. A Iseu casou com um rapaz dos Açores que era capitão da Graciosa. Era o Correia, com o Correia. Bom, mas a primeira mulher do Prestrelo morreu e ele casou 2ª vez. Casou com uma rapariga chamada Isabel Muniz. Era lá irmã de uns cônegos, a Isabel Muniz. E dessa Isabel Muniz teve uma filha que se chamou Filipa Muniz. A Filipa Muniz, quando o pai já tinha morrido há muito tempo, estava num recolhimento em Lisboa, no recolhimento de Santos o Novo, e apareceu lá a pedi-la um belíssimo rapaz, navegador, um rapaz de futuro, que se chamava Cristóvão Colombo. Portanto, quem está aqui não é o herói do Porto Santo, é o genro do herói do Porto Santo. É o rapaz de futuro que casou com a filha Filipa. A gente diz sempre Filipa Muniz Prestrelo. Bom, era só Filipa Muniz, porque naquela altura as pessoas não tinham 2 apelidos. Mas enfim, era filha do Prestrelo. E aqui há uma dúvida. Como é que o